E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Python, tá? Esse curso aqui eu vou estar trazendo para vocês 100% online, gratuito. Não tem certificado, é um curso para você aprender, para você realmente que tá aí, uma pessoa que tá entrando nesse mundo do código e quer aprender coisas novas aí, quer se aprofundar em uma linguagem de programação. O Python eu sempre recomendo porque eu acho que ele é extremamente simples, extremamente convidativo, confortante, tá? Então, eu espero que você se sinta confortável aqui. Essa daqui é a nossa primeira aula. Eu quero primeiro mostrar o código direto, tá? Na próxima aula eu vou fazer uma aula 1.5, que vai ser uma aula de como você instala o Python, como você instala o PyCharm, que é a ferramenta que eu vou estar utilizando nesse curso, tá? Caso você queira utilizar outra, não tem problema, tá? Mas eu particularmente gosto do PyCharm, tá? Eu acho a ferramenta mais completa e tem uma versão gratuita, tá? Então, o primeiro conceito que a gente vai aprender, mais simples de todos, é comentários, tá? Comentários é basicamente você colocar uma hashtag no começo da linha e o código ele vai ignorar essa linha, tá? Então, isso é um comentário, tá? Tá vendo? Se eu rodar, não acontece nada, não dá erro nem nada. Por quê? Porque o nosso código ele vai ignorar o que está escrito aqui, tá? Se eu escrevesse diretamente, você ia ver que ia dar um erro, tá vendo? Para que você usa isso? Primeiro, para comentar o seu código, deixar ele mais legível, mais entendível para pessoas que vão mexer nesse código depois de você, ou para você mesmo, quando o seu código tiver numa extensão maior. Para você entender o que uma função faz, o que um pedaço do código está fazendo, tá? Às vezes você pode se perder no seu próprio código e é muito comum. Por isso que os comentários são tão importantes, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês aprendam em Python e é primeira função e a função que vocês mais vão utilizar dessa ferramenta, que é o print, tá? Então, o print, você pode ver que o PyCharm, ele já ajuda você. Então aqui eu coloquei PR, ele já dá uma lista de possíveis coisas que eu quero escrever. Nesse caso é o print, então você pode dar um enter ou clicar e ele já completa para você. Eu acho legal no começo vocês escreverem para vocês entenderem bem, mas ao longo do tempo isso te salva muito, tá? Dessa ferramenta, muito legal. Ele te dá uma explicação aqui, não é muito fácil de entender, mas mais pra frente você pega, tá? Então, print. O que ele vai fazer essa função? Basicamente você vai colocar aqui, eu vou colocar entre aspas, porque pro código entender que é uma palavra, tá? E eu vou escrever aqui, por exemplo, hello world, que é a frase mais comum de você ver no começo de um curso de programação. Existe um mito aí, segundo Gustavo Guanabara, que se você começar um curso de programação sem fazer o print Hello World, você não vai se tornar um programador de sucesso, tá? Então, sempre você tem que escrever essa linha de código. Esse é como se fosse o seu pontapé inicial. É quando você entra e fala assim, agora eu fiz um código, tá? Então, vamos rodar aqui. Você pode ver que ele veio aqui no terminal e printou Hello World, tá? Isso aqui, por enquanto, pode parecer bobo, pode parecer besta, mas isso vai ser uma das coisas que você mais vai utilizar enquanto você estiver desenvolvendo para identificar partes do código, testar se as coisas estão funcionando, descobrir problemas, tá? Então, é bem importante, tá? Aqui a gente vai aproveitar para identificar um outro uso da função de comentários, que é desativar uma linha de código. Como quando você tem um hashtag no começo, o código ele ignora, por exemplo, digamos que eu tô achando que essa linha de código tá dando problema no meu código, tá? O que eu venho? Eu venho aqui e coloco um hashtag, ao invés de apagar ela e às vezes perder uma linha que você ficou 10 minutos tentando entender o que você tinha que fazer nessa linha, você fez, ela se apagou, às vezes você pode ter perdido. Então, se você quer desativar temporariamente uma linha de código, mas mantê-la dentro do seu arquivo, você pode vir aqui e colocar esse hashtag, e é o que eu vou fazer, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês a segunda coisa que eu acho que vocês têm que entender sobre programação no geral, tá? E principalmente sobre o Python, que é uma variável, tá? Variável. O que é uma variável? Variável é basicamente como se você desse um nome para um dado, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou chamar de olá, perdão, olá,
e eu vou colocar aqui, vai ser igual a um texto, tá? Na próxima aula eu vou explicar para vocês por que eu abro as aspas, e vocês vão entender mais os tipos. Por enquanto, só saibam que sempre que vocês forem escrever um texto, vocês têm que colocar aspas, tá? E aí eu vou colocar aqui, olá, tudo bem? Não vou colocar nem meu nome, vou colocar bem-vindo ao nosso curso de Python, tá? Então, aqui, isso daqui a gente basicamente falou que sempre que a gente falar olá, a gente está se referindo a esse texto. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso curso de Python, tá? Como que a gente vai testar isso? Usando um print, que nem eu mostrei anteriormente. Então, print olá. Viu? Ele printou essa frase aqui de cima. Agora veja que se eu desativar essa linha de código, isso não vai acontecer, tá? Então, aqui print olá. Vocês podem ver que não aconteceu nada, porque aqui eu chamei o print para escrever olá, que é esse texto, tá? Então, é basicamente você dar um nome para um dado, tá? E a última coisa que eu vou ensinar aqui nessa aula, que eu acho muito importante de vocês saberem, são as funções, tá? Por enquanto, eu vou vir aqui e desativar essa... Eu não vou desativar essa linha de código aqui, não. Eu vou desativar essa linha de código, tá? Então, agora eu vou ensinar para vocês o que é uma função, tá? Uma função é quase como uma variável diferente. Eu quero que vocês entendam agora como uma variável, só que para o nosso próprio código, tá? Por quê? Porque a gente vai atribuir um nome também, só que para um pedacinho de código, tá? Mais pra frente a gente vai se aprofundar, você vai entender que não é bem isso, mas por enquanto essa eu acho a forma mais legal e simples de ensinar o que é uma função, tá? Então, para você criar uma função diferente aqui da variável que você coloca o igual após o nome, tá? Para criar uma função, você tem que colocar aqui def, tá? Def vem de define, tá? Então a gente vai definir, define vem da palavra em inglês que é definir, e aí eu vou vir e colocar aqui, por exemplo, print olá. Eu coloquei esse underline aqui, perdão, porque você não pode ter espaços no nome de uma função, tá? Tem que ser todos os caracteres colados. Depois disso você coloca parênteses e 2 pontos. Os parênteses a gente vai entender na próxima aula, tá? Porém, os 2 pontos é basicamente para você marcar onde começa a sua função, tá? E aí aqui dentro eu vou colocar o print olá, tá? Esse mesmo código que eu coloquei aqui é o que eu coloquei aqui. E eu vou dar um enter. E não funcionou. Por quê? Porque eu não chamei essa função. Da mesma forma que se eu só colocar isso daqui no código, não acontece nada. Se eu só colocar isso aqui no código, não acontece nada. Eu preciso chamar isso de alguma maneira. E como que eu faço? Da mesma forma que eu faço com uma variável. Eu vou escrever o nome aqui da função. Então, print olá, tá? Sempre tem que ter os parênteses depois do nome de uma função, tá bom? Para ela rodar. Então, eu vou chamar agora. Agora vocês podem ver que ele chamou. Então, o que aconteceu nesse código? Qual que foi o flow desse código? Ele passou pelas essas linhas aqui, ignorou elas, porque elas estão com o hashtag, tá? Aí, ele passou aqui, ele falou, tá, agora eu sei que a palavra olá significa esse texto aqui, certo? Aí ele passou por aqui, ignorou isso daqui, chegou aqui e ele falou, tá, agora eu sei que a função print olá significa isso daqui, certo? E aí aqui eu pedi para ele falar o que significa o print olá. E ele falou que é a função print normal do Python, chamando o nome olá que a gente colocou lá em cima, tá? Isso daqui é o básico de uma função, tá? Vocês vão entender mais pra frente conceitos mais avançados em relação ao que eu falei, mas por enquanto é isso que eu quero que vocês entendam. É bem simples, tá? Isso daqui são as 3 coisas mais básicas do Python: funções, variáveis e comentários, e sempre a função print, sua melhor amiga nesse mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido compreender bem tudo que eu passei. Caso vocês não tenham conseguido, vocês podem deixar nos comentários, eu vou tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? E eu espero que a gente se veja de novo na próxima aula, tá?
onde a gente vai aprofundar alguns conceitos e trazer alguns conceitos novos aqui para esse nosso curso, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.